Oi meninas, boa noite, me chamo Luciana Tito, né? A gente tem que ter uma referência com nome e sobrenome, pois aqui sou eu, Luciana Tito, jornalista, consultora empresarial, e hoje à noite vou conversar com vocês sobre empreendedorismo. A gente vai falar sobre o empreendedorismo materno, essa atividade que vocês, que todas nós desempenhamos todos os dias, que não é uma tarefa fácil, mas que estamos juntas e vamos desbravando aí o mundo com os nossos negócios, né? Nosso bate-papo vai falar sobre empreendedorismo. No nosso bate-papo eu vou falar sobre comunicação, vou falar sobre vendas, essas vendas que hoje são online, são vendas que são também presenciais, que vocês muitas vezes podem fazer até porta a porta, né? Não importa, são vendas. Então, a gente vai abordar esses assuntos, a gente vai conversar bastante e eu espero que seja um momento rico, tanto para vocês quanto para mim. Dentro da nossa noite, cada uma aqui, tanto eu como vocês, tem um motivo para empreender. E eu tenho, os meus filhos. Como o nosso programa mesmo fala, a nossa palestra hoje é empreendedorismo materno. Então, o que é que levou cada uma de vocês a empreender? Foram os meus filhos. Eu sou jornalista por formação, como eu contei para vocês, e trabalhei em redações de jornal impresso, como Diário de Natal, na TV Ponta Negra como produtora, hoje trabalho na TV Câmara, e estava tudo muito bom, tudo muito ótimo, tudo confortável, mas eu me separei. E quando eu me separei, eu vi a minha renda familiar cair drasticamente. Talvez isso já tenha acontecido com alguns de vocês. E eu tenho uma filosofia de que é mais fácil a gente arrumar uma nova fonte de renda do que a gente diminuir os nossos gastos. Então, claro, a gente vai se virando, né? Fui vendo o que é que eu sabia fazer. Porque assim, eu admiro muito, muito quem sabe fazer um ponto cruz, quem sabe fazer um crochê, quem sabe costurar. Eu não tenho habilidade manual nenhuma. Vai cortar um papel, sai torto. Sou desastrada por natureza, então eu tenho que ter uma habilidade. Todo mundo tem uma coisa boa, né? Então a minha coisa boa é a comunicação. Eu sei desenvolver pessoas, eu sei escrever bem, então eu comecei a oferecer o trabalho de assessoria de comunicação para as empresas, para pequeno empreendedor, para médio empreendedor, para corporações, e assim eu fui empreendendo, sem perceber que era um negócio. Acho que acontece muito isso, da gente ir empreendendo automaticamente e depois é que descobre, eu sou empreendedora. Pois sim, eu sou empreendedora. E hoje, além da assessoria de comunicação, eu faço consultoria empresarial. Hoje eu estou contando para as pessoas como elas podem melhorar o negócio delas, né? E a minha história, com certeza, parece com a de vocês. Eu tenho 2 filhos, hoje eles já são adolescentes, o menino tem 16 e a menina tem 12. E eu precisava ter com quem deixá-los, eu não tinha, porque a minha mãe já é falecida. Então aconteceu por várias vezes de eu ir para um evento e carregando lá o menino de lado. Botava num cantinho e assim as coisas aconteciam. Aconteceu muitas vezes de eu perder um sábado, um domingo, trabalhando em casa, porque não tinha com quem deixar o filho. Mas eu precisava ter uma renda, então a gente empreende. Como? Com o filho do lado. Senta o menino na cadeira do lado, senta o menino, dá um brinquedo. Quantas vezes, meu Deus, dá um picolé. Enfim, o negócio é a gente empreender. Então, o meu motivo foram esses 2 aí, Danilo e Giovana, porque eu queria que eles tivessem uma qualidade de vida. Eu queria ter momentos especiais com eles, mas eu precisava ter uma fonte de renda, porque eu sozinha não tinha mais o que quando eu era casada. Então, se isso aconteceu com você ou com algum conhecido, não se desespere, não se sinta só, partilhe. É uma história comum a muitas pessoas, a muitas mulheres. Então, apoiem, se ajudem, se incentivem, porque é disso que a gente precisa. O empreendedor no Brasil, ele tem características muito peculiares, porque assim, ninguém nasce 100% empreendedor. Então tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que fala que o brasileiro empreende por alguns motivos, que é necessidade. A grande maioria das pessoas empreende por necessidade. E que necessidade é essa? A minha necessidade, a sua, que foi de ter uma fonte de renda a mais, né? Tem outras pessoas que sonham em ter o próprio negócio para ter uma fonte de renda maior. Tem gente que quer enricar, aí diz assim, eu vou abrir meu negócio porque eu vou enricar.
Não é bem assim não, viu, minha gente? Vai trabalhar muito para poder enricar, mas enfim, é um objetivo de vida você empreender porque quer enricar. Outros empreendem porque na família já tem uma tradição de empreendedorismo. Eu vou seguir o negócio da minha família. Então, assim, os motivos para empreender nesse país são muito variados. Eles são particulares de cada um, mas a grande maioria empreendem de uma necessidade. E isso não é demérito, não é porque você começou a empreender porque precisava de uma fonte de renda ou porque queria estar perto do seu filho mais tempo, como muitas mulheres, né, decidem isso, ou porque não conseguem entrar no mercado de trabalho novamente após a licença maternidade. Não é demérito, mas você precisa reconhecer dentro do seu negócio, dentro do seu empreendedorismo, o que fez você empreender, que é o que a gente fala muito assim, quais são as nossas dores, né? É a partir disso que a gente empreende. Então, assim, o empreendedorismo, ele tem uma característica muito interessante, que é a capacidade de gerar renda, emprego, não só para mim, como também para uma segunda pessoa. Como assim? Se eu estou desempregado e eu começo a empreender, eu passo a ter uma ocupação e uma fonte de renda. Aí, lá na frente, eu vejo que eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Aí eu chamo uma prima, eu chamo uma amiga que também está na mesma, tem também a dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. E ela começa a empreender junto comigo. Então eu gerei uma ocupação de trabalho. Essa é a grande sacada, essa é a grande mágica do empreendedorismo. Porque você faz por você, faz pelo outro na hora que você gera um emprego e mais, você cria algo especial para a sociedade, você gera um serviço, você gera um produto para a sociedade. Então, essa é a mágica do empreendedorismo. Luciana, como é que você descobriu essa mágica? Eu descobri essa mágica quando eu comecei a trabalhar na CDL Natal. Eu era uma jornalista como qualquer uma outra que faz matéria. Mas quando eu comecei a trabalhar numa entidade que trabalha para o comércio, que vive do empreendedorismo, eu descobri a gama de oportunidades de negócios que se geram e que é possível você fazer com conexões, com conhecer pessoas. Você vai fazer uma palestra, por exemplo, hoje mesmo, pronto, estou fazendo uma palestra aqui para vocês, mas eu já vou conhecer 6, 7 pessoas diferentes que mandaram um direct para mim no Instagram dizendo: eu vou lá participar da sua palestra, que legal. E isso vai fazer com que desperte em mim o interesse em conhecer a sua história. Então eu vou criar conexão com você. Vocês que estão me assistindo vão criar conexões comigo e conexões com as outras pessoas que estão participando da palestra. Porque é muito comum a gente ver lá quem é que interage, né? E vai dizer assim: vou ver quem é essa pessoa, qual é o negócio dela, o que é que ela pode ajudar no meu negócio, o que é que ela pode interferir no meu negócio. Então essas são as conexões que o empreendedorismo faz, cria, e que nós precisamos estar atentos a isso, porque são essas conexões que vai fazer com que novos negócios sejam gerados. Você hoje pode vender blusa, mas não ter a embalagem para aquela blusa de presente. E pode ser que uma pessoa que esteja aqui assistindo a palestra junto com você tenha na expertise dela exatamente a confecção de embalagens para presente. Existe uma conexão. Vamos gerar um negócio entre nós mesmas, né? Então, o empreendedorismo, ele cria essas possibilidades. Ele é fantástico por isso. Então, a gente precisa ter esse olhar atento para as conexões que a gente pode fazer a partir do nosso negócio. Não é loucura, não é difícil, é o olhar atento. Eu digo muito que para a gente empreender, a gente precisa entender de negócio e não do nosso negócio. Por que de negócio? Porque quando eu entendo de negócio, eu vejo o que acontece na cidade e na sociedade que pode interferir no meu produto, no meu comércio. Por exemplo, a Covid. Quem trabalha, quem estava empreendendo com cachorro quente nas baladas, né? Acabou a balada, como é que ele ficou? Não tem. Eu vou vender para quem o meu cachorro quente? Né? Então, uma coisa externa, uma pandemia, interferiu diretamente no meu negócio. Então eu preciso estar atento a esse tipo de movimento. Eu preciso entender que a carne vai subir porque existe uma demanda maior de consumo e que com a pandemia os caminhões estão transitando mais devagar, vai faltar insumos, isso vai carregar
vai acarretar um problema para o meu negócio, vai ficar mais cara a carne, logo eu vou ter que passar esse preço para o meu consumidor e o meu consumidor pode reclamar. Então, por isso que eu preciso entender de negócio e estar atento ao que acontece em minha volta, para que eu possa encontrar soluções rápidas. No meio de uma crise, ou então quando a gente está começando a empreender, a gente precisa ter as respostas das nossas perguntas. Por que eu vou empreender? Por que eu quero esse negócio? Por que eu tomei a decisão de empreender? Por que nós, mulheres, empreendemos? Nós, mulheres, porque queremos ficar mais tempo com os nossos filhos. Eu vi recentemente a Fundação Getúlio Vargas comentando que quando nasce uma mulher, uma mãe, na verdade, nasce uma empreendedora. Por que isso? Né? Porque a mãe quer ficar mais tempo com o filho. Tem coisa mais difícil do que a licença maternidade. Você passa um mês se adaptando ao sono, se adaptando à dor no peito porque você dá de mamar, se adaptando à sua falta de tempo, às oscilações de humor. Aí no segundo mês melhora. Aí no terceiro você começa a sofrer. Ai, meu Deus, eu vou voltar a trabalhar. Com quem esse menino vai ficar? Como ele vai comer? Aí chega o quarto mês. Adaptação. Ou você coloca numa creche, ou deixa na casa da sua mãe. É um desespero. Aí o que a mulher faz? Eu vou empreender. Eu vou resolver o meu negócio. O meu problema é não ter com quem deixar Joãozinho. Pronto, eu vou começar a trabalhar em casa. Aí começa a trabalhar em casa. Você sabe trabalhar em casa? Minha gente, eu tinha mania de dizer que o home office não era pra mim, porque eu não tinha disciplina para home office. Aí, o que foi que aconteceu no mundo? A pandemia e o home office. Então eu passei a ser obrigada a trabalhar no home office, ou seja, eu tive que adaptar o meu negócio. E assim acontece com você que está aí do outro lado. Muitas vezes precisa reinventar o seu negócio, né? Nós, quando começamos a empreender diante de uma dor nossa. Então é muito comum a mulher empreendedora, a mãe empreendedora, ela empreender com algo que ela goste, com uma habilidade que ela tenha. Então quando eu vou pesquisar os negócios das mães empreendedoras, tem muito assim, roupinha para criança, creche, marmitaria. Por quê? É a habilidade que ela tem, que a mãe tem, ela consegue fazer isso em casa e ela acredita que é o que o mercado está precisando mais. Mas atenção, gente, nem tudo nem toda a sua dor é a dor do consumidor, é a dor do cliente. Então, na hora que você vai empreender, você precisa pensar qual é a minha habilidade e também o que é que o mercado lá fora está precisando. Não custa nada você analisar as redes sociais para ver o que é que tem mais de produtos voltados para a área de mães, por exemplo, ou para o comércio mesmo, no geral. Porque assim, não é a sua dor, é a dor de quem está lá do outro lado do balcão. A gente costuma falar muito isso, o outro lado do balcão. Eu estou aqui vendendo, mas eu tenho uma gama de clientes. Imagine, se você vai fazer uma marmitaria, eu vou vender refeições, porque é o que eu sei fazer, eu sei cozinhar, e aqui no meu bairro não tem nenhuma marmitaria. O seu bairro é um bairro mais comercial ou é um bairro mais residencial? As pessoas que residem no seu bairro, elas trabalham fora, vêm almoçar, ou elas já criaram o hábito de almoçar fora, elas não vêm mais almoçar em casa? Tem criança, tem família, tem babá que fica com a criança, enfim, é uma habilidade que você tem, saber cozinhar, e o seu mercado lá, no seu bairro, existe a necessidade. Perfeito, sopinha no meu, você vai empreender por aí. Mas não adianta você empreender vendendo, vamos supor, temperos, se ninguém na sua rua costuma usar tempero. Se você não vê as pessoas procurando por tempero, você não percebe essa necessidade. Então, não adianta você empreender assim. Você tem que empreender de olho no mercado e na sua dor, né? Na sua habilidade. Dentro do empreendedorismo, que a gente já falou aqui, que é muito por necessidade, o custo também menor para quem se empreende, que as mães já sabem isso de cor e salteado, é realmente por uma habilidade, né? Então, a maioria das mulheres, elas empreendem costurando para fora, sendo manicure, montando um pequeno salão de beleza em casa. Massa!
tudo isso é bom, tudo isso agrega, é a sua fonte de renda. Mas estude o seu mercado. E estudar não precisa uma coisa assim, especialista demais, não é com um profissional. É observar mesmo o seu entorno, a sua família, os seus amigos. É o seu termômetro para empreender, está dentro do seu nicho. A gente comenta muito que assim, se eu só uso um celular marca, vamos supor, um iPhone, que é o que hoje em dia está muito em alta, eu começo a achar que todo mundo tem iPhone, porque no ciclo que você anda só tem as pessoas com iPhone, mas não, existe uma gama enorme de celulares aí sendo comercializados. Então por que você vai fazer uma capinha de crochê só para iPhone? Não, você tem que fazer para o mercado, que é o que tem aí fora. Então, observem isso na hora de empreender. E não tenham vergonha. Não tenham vergonha de dizer que para você fazer o seu negócio, você precisa, muitas vezes, fazer de madrugada. Que você precisa levar o seu filho junto. Que você não vai conseguir cumprir aquele horário por conta da sua criança, por conta do seu afazer. A pessoa que compra um produto de uma mãe que empreende, ela compra exatamente porque ela conhece a sua história. Mas você precisa contar a sua história, não é para ser piegas, não é para que você conquiste um cliente porque você, coitadinha, você é uma mãe. Não, você não é uma coitadinha porque você está sozinha, como arrimo de família. Não, você é uma super mulher, você é uma vencedora, você é uma batalhadora e merece sim, o seu produto é maravilhoso e você merece sim que as pessoas conheçam e que as pessoas comprem ele, né? Então, a gente precisa se vestir desse empoderamento, que é uma palavra que está muito em moda e que eu não gosto. Por que eu não gosto da palavra empoderamento? Porque eu acho que se a mulher pudesse ter uma vida mais tranquila, de trabalhar um expediente, ficar em casa de tarde com o filho, de tardezinha uma volta na pracinha, levar o cachorrinho para passear, ela ia gostar. Mas a mulher, em sua grande maioria, não tem essa escolha. Ela precisa sobreviver, ela precisa empreender. Então a gente tem que tirar o estigma de coitadinha e dizer que sim, nós somos fodas, desculpa a palavra, mas eu digo mesmo, né? Porque nós temos que nos empoderar disso e de defender isso e de acolher a outra, de incentivar a outra, porque a mulher, ela empreende 75% por conta de uma necessidade. E isso eu estou falando quando é classe A e B. Quando é classe C, elas vão empreender muitas vezes porque foram rejeitadas, porque tem uma história de vida ainda muito mais complicada. E eu não vou entrar muito nessa seara, mas a gente sabe que tem mulheres, né, que sofrem abuso, mulheres que têm uma relação conjugal, que tinham uma relação conjugal muito abusiva e termina largando o companheiro, então fica muita margem da sociedade, recebe críticas, assim. Existem N motivos, né, para esse empreendedorismo surgir, né, nascer da mulher, aflorar dela. Mas cabe a cada um de nós saber explorar a nossa habilidade e também de apoiar. E é preciso que a sociedade entenda isso. E que nós também entendamos que não é porque a gente é arrimo de família e porque a gente vende ponto cruz em pano de prato que a gente vai vender. Não, você só vai vender o seu ponto de cruz no pano de prato se ele for o melhor, se você souber planejar a sua venda, se você souber comunicar a sua venda e se você souber divulgar a sua venda. Então esse é o ponto, assim, o pulo do gato da nossa palestra, porque assim, tudo que eu falei até agora, muitos de vocês já sabem de qual é salteado, né? Não estou falando nenhuma novidade, é a realidade, mas eu precisava que vocês se enxergassem dentro da nossa palestra, que vocês se enxergassem dentro do nosso conteúdo. Então vamos lá, vamos para exemplos práticos. É muito comum as pessoas falarem assim: você precisa fazer um planejamento do seu negócio. Aí você em casa diz assim: não sei nem o que é um planejamento, não sei nem como é que faz. Aí eu vou lhe contar um segredo. Você todos os dias executa um planejamento. Como assim? Quando você vai deitar, geralmente, se você faz uma caminhada pela manhã, aí quando você vai deitar, você vai e separa a roupa da caminhada. Aí você depois lembra que você vai ter que ir ao supermercado. Aí você já fez a lista do supermercado.
Depois você lembra que você tem uma reunião com o cliente, aí você já separa a roupa desse cliente. Aí você vai pegar um ônibus, o Uber, vai de carro para essa reunião, sei lá. Se você for de ônibus, você já faz na sua mente: eu tenho que pegar um ônibus às 9 horas, porque eu vou chegar lá às 9h40 e está marcado 10 horas, é bom chegar antecipadamente para passar uma boa imagem. Se você vai de Uber, você calcula até a rota. Quem vai de carro, eu sou neurótica. Quando eu dirigia, eu fazia isso sim, minha gente. Eu pensava assim: eu vou pra Candelária, aí eu moro no Alecrim. Aí eu fazia assim: eu vou sair da Avenida da Alexandrina de Alencar, vou pegar Prudente de Moraes, vou passar ali no Garrafão e fazia todo o trajeto. É meio maluco isso, mas eu tenho certeza que aí do outro lado tem alguém que também faz isso. E isso é planejamento. Planejamento da sua rotina. Então, o seu negócio precisa exatamente desse planejamento. Não vou inventar roda, fazer aqueles planejamentos mirabolantes de grandes empresas. Vocês não precisam disso. Nós precisamos de um planejamento básico. O que é que eu vou vender? A quanto eu vou vender? Qual o orçamento que eu tenho para comprar o material para fazer o meu produto? Em cima do que eu gastei, para eu colocar o valor que eu vou poder vender minha mercadoria. Qual é o valor da minha força de trabalho? Eu vou ter deslocamento para entregar esse produto? Eu vou contratar um motoboy? Quanto que eu quero ganhar em cima de cada produto? Tudo isso está no seu planejamento. Então você vai pegar um papelzinho. E outra coisa, viu? O planejamento tem que estar no papel. Na sua cabeça, você pode ter a melhor memória possível. Eu digo que a minha é de elefante. Já mandaram parar de dizer isso, porque dizem que a memória do elefante não tem nada a ver com o tamanho dele. Então eu vou parar de dizer isso, né? Então, no seu planejamento, eu tenho um apontamento aqui que diz o basiquinho, né? Você anotar aí. Qual o meu objetivo? Onde estou? Onde eu quero chegar? O que eu vou fazer para chegar onde eu quero? Qual o meu orçamento? Qual a minha renda? Quais são as minhas ações diárias? Você pode fazer um planejamento, a princípio, diário. Primeiro você faz um mensal, né? um amplo, dizendo: hoje são 26. Hoje, 26 de janeiro, eu tenho um carro que vai me levar para fazer a entrega da minha mercadoria e eu vou colocar todo dia nesse carro, vamos supor, 200 cachorro-quentes. E eu vou vender ele em Ponta Negra. Aí no dia 26 de fevereiro eu vou querer levar o dobro de cachorro-quente que eu levei em 26 de janeiro, né? Mas quanto que eu vou precisar para poder levar esse dobro de pães, né? Eu já vi quanto eu vou ter um gasto diário, então tem como você ir mensurando. Outra coisa, você gastou, vamos supor, R$10 para fazer aqueles primeiros 30 pães de queijo, ou pães de cachorro quente, já estou mudando até o produto. Gastei R$10. Será que quando chegar 26 de fevereiro eu vou gastar só R$10? Eu preciso ter uma margem disso, porque a carne aumenta, o pão, então você tem que ir fazendo esse balanço do seu dia a dia. Então essa avaliação é diária. Outra coisa, você pode perceber lá no dia, no primeiro dia eu vendi 5 cachorro-quentes. Anote lá quantos você vendeu no primeiro dia. No segundo dia eu vendi 6. Já no terceiro eu vendi 15. Você precisa ir anotando isso. Por quê? Porque você vai descobrir que na quinta-feira você vende muito mais do que na terça. Ou, pasmem, talvez você descubra que na segunda-feira seja o dia que você vende mais cachorro-quente, porque é o dia que geralmente os restaurantes estão fechados. Então você vai passar a produzir mais cachorro-quente na segunda-feira. Isso é planejamento. Você só faz um planejamento com um estudo do seu negócio. E para isso você precisa anotar todos os dias o que acontece no seu negócio, que é o que a gente chama de feedback do seu negócio. Esse feedback você precisa ter para o seu consumidor interno, que é você, e o seu consumidor externo. Lá vendendo cachorro-quente você percebe que as pessoas gostam de salsicha, que as pessoas não gostam, que as pessoas preferem a maionese caseira, que não querem maionese. Tudo isso são coisas que você vai anotando lá no seu caderninho. Tenha um caderninho, por favor, compre um caderninho. Eu sou a louca do papel, eu preciso ter papel para anotar. Se você é moderno e usa o celular para anotar, massa. Mas eu anoto no papel. Não tenho vergonha, viu, de dizer isso. Eu sou, como dizem por aí, eu sou analógica.
Então, anotem todo o seu passo a passo. Você vai ter uma riqueza de informações do seu negócio e analise. Passou a primeira semana, tudo que você anotou lá no seu caderninho. A segunda-feira, Luciana, é o dia que eu não trabalho. Eu tenho folga. Aí você vai pegar esse seu caderninho e vai estudar a semana que passou. Com a semana que passou, o que deu certo e o que deu errado, você vai planejar a segunda semana. E assim você vai fazendo o seu planejamento. Quando você perceber, você tem um planejamento de 1 mês, de 6 meses, pronto. Desde que você anote. As grandes empresas, elas usam um software que chama de CRM, que é um software de controle de vendas, que ela vai anotando tudo lá, desde que quando o cliente entrou, se sorriu, se não sorriu, se ele comprou no cartão, se não comprou. Eles têm um CRM. A gente empreendedora não pode ter o CRM agora. Pega o caderno, minha flor, anote passo a passo tudo o que aconteceu no seu negócio, porque você vai ter todas as informações dele. E com base nesse planejamento e nas informações, você pode fazer o quê? A comunicação do seu negócio. Viu como uma coisa, uma ação está relacionada com a outra? Você não tem como comunicar o seu produto, vender o seu produto, se você não entendê-lo, se você não conhecer. Aí você pode dizer assim: como eu não conheço o meu negócio? Por quê? O negócio é meu. Igual eu fui uma vez para terapia com meu filho e o terapeuta disse para mim que naquele momento meu filho poderia não estar querendo sair comigo porque talvez eu não fosse a companhia mais interessante para ele. Eu disse: o quê? A melhor companhia do mundo, meu filho, sou eu. Não tem condições. Então, esse detalhe que eu estou dizendo aqui é só para você pensar assim: não é porque o negócio é seu que você entende dele melhor do que ninguém. Às vezes, o cliente, a sua mãe, a sua prima de fora vê o seu negócio melhor do que você. Então, ouça o cliente, ouça quem está perto de você, para que você entenda cada vez mais o seu negócio. Lembre, você tem o consumidor interno, que é você, e o consumidor externo. Ouvindo o cliente e com essas anotações do seu dia a dia, do seu planejamento, aí você traça a sua comunicação. Aí você vai ver se você tem que divulgar mais determinado produto, se ele sai mais, como você vai fazer essa comunicação. E assim você vai planejando também a comunicação.